e, portanto, eu vou buscar o conceito de sustentabilidade, que é um conceito que aparece ligado ao ambiente. No final dos anos 60, apareceu num daqueles institutos semi-privados americanos, mas que depois recebeu um impulso decisivo no relatório Brundtland para as Nações Unidas em 1987, e em que a sustentabilidade era definida desta forma. Portanto, a capacidade de nós, certamente, podermos satisfazer as nossas necessidades como ocupantes do planeta, um bocado naquele ditame, que enfim a senhora Brundtland não disse, mas podia ter dito, naquele ditame bíblico de que tudo foi feito para o homem, não é? Como constatação do Criador, na verdade, mas portanto que nós possamos assegurar as necessidades dos ocupantes presentes sem comprometer as possibilidades das gerações futuras. Eu, como ouvi a sessão desta tarde, evidentemente eu penso que quando falamos aqui das gerações estamos sempre a falar do homem, não é? Porque é evidente, houve muitos picos lá para trás, mas naqueles milhões de anos o homem não esteve sempre presente, ele só esteve presente, enfim, em algumas centenas de milhares de anos, mas foi muitíssimo mais tarde. E nós, quando falamos de sustentabilidade, não sei como é que as galinhas fazem reuniões, mas nós homens, quando falamos de sustentabilidade, falamos de sustentabilidade para os humanos, certo? É preciso ter presente que há 150 anos os cidadãos usavam a energia multiplicando a energia das pessoas e já com algum esforço dos cavalos. É por isso que aparece o chamado horsepower, não é? Portanto, eram essas as unidades. Portanto, é só em meados do século XIX que começa com o aparecimento dos motores de combustão interna, que começam a aparecer equipamentos que potenciam de facto o uso da energia para valores até aí não habituais. E é nessa altura que, portanto, primeiro começando com a madeira, depois com o carvão e depois aparece o petróleo, e portanto é aí que nasce este paradigma da cultura do petróleo. O petróleo, se eu vos disser que ainda hoje no porto da Arábia Saudita um barril de petróleo custa $1 ou 2, os meus amigos não acreditam, mas é esse o preço a que ele está lá no porto. Portanto, o petróleo foi sempre a um preço relativamente barato na sua produção, na sua extração. Evidentemente que depois são as questões dos mercados, que é uma coisa que nós temos vindo a ouvir falar bastantes vezes ultimamente, mas nós temos vivido, e isto levou a uma utilização, portanto, da combustão, porque o petróleo é usado através da queima, que levou a esta situação. Claro que eu, quando mostro este gráfico, em que se vê a temperatura global da Terra a subir desde 1856, tenho outra vez presente o gráfico que foi mostrado esta manhã, com aqueles picos e aquelas coisas. Mas o que é facto é que nós temos vindo, com certeza houve tempestades solares, com certeza houve épocas de glaciares, mas nós temos esta sociedade que temos, e é em relação a esta que temos a obrigação. Se eu tiver um condutor de um comboio com 300 passageiros, ele pode estar muito preocupado com os passageiros numa linha de Osaka a Tóquio, mas quer dizer, é aquele que ele tem que resolver, é aquele o problema que se coloca. Mesmo do ponto de vista filosófico, para além dos problemas de caráter ético, etc. Ora bem, o que nós assistimos é que a temperatura média tem vindo a subir, como aqui se verifica, e a expectativa é que por volta de 2050 nós tenhamos
uma temperatura média da Terra que até há pouco tempo andava por 18 graus, 18,5, uma temperatura da ordem dos 20 graus, portanto mais 2 graus de temperatura média. Bom, até qual é o problema disso? O problema disso é que, tirando o caso do dengue na Madeira, que a gente não sabe, na Madeira acontecem sempre coisas estranhas, não é? O que isso vai levar é que, portanto, nós vamos ter mudanças significativas de condições climáticas e, portanto, vai ter que haver lugar a grandes movimentações de pessoas, etc, etc, etc. E, portanto, há aqui aquilo que se chama o impacto das alterações climáticas. Claro que nós não o sentimos hoje ainda, não é? Quando às vezes, eu lembro-me aqui há meia dúzia de anos, em Paris, há menos até, em França houve 35 mil mortos com uma onda de calor. Felizmente que o Figaro no dia seguinte dizia, desde 1947 não tínhamos uma temperatura tão alta. Eu fiquei descansado porque afinal não era por onda de calor, por mudança climática. Mas essa mudança climática, ou se quiserem o aquecimento global, é uma realidade. E esse aquecimento global vai ter, com certeza, os seus impactos na dinâmica atmosférica do planeta e, portanto, vai certamente afetar milhões de pessoas. Mas há um problema na quantificação. E se eu digo que, em relação à quantificação dos efeitos, por agora, podemos especular acerca das mudanças climáticas, eu não gosto de especular acerca disso. Embora eu acredite que depois os mosquitos todos não irão só para a Madeira, mas também irão para a Côte d'Azur e para outros sítios, com certeza eles subirão, mas em relação aos efeitos eu ficava pelo aquecimento global. O problema é a quantificação das ações que conduzem a isso. E aqui aparece o problema do chamado impacto ambiental e da avaliação económica da utilização dos recursos ou da avaliação económica do impacto ambiental. E aí, de facto, nós estamos num fracasso total. Nós até criámos há pouco tempo um mercado do carbono e o mercado do carbono aterrou, digamos, em catástrofe e não há mercado do carbono absolutamente nenhum. Por outro lado, aquilo a que assistimos é que, de facto, o debate económico se tem estado a exacerbar-se um pouco, segundo teorias muito económico-financeiras, e tem-se libertado, digamos assim, das preocupações ambientais de uma forma que, a mim, eu considero muito preocupante no que diz respeito a esta matéria. O que as pessoas podem pensar em relação a isto é que alguma coisa deve ser feita, com certeza, mas também, e aqui sou eu a reforçar esse ponto, nós temos que evitar de chamar sustentabilidade a tudo ou de desfocar aquilo que é de facto a matéria da sustentabilidade. Mais uma vez eu estou-me a referir à sustentabilidade que eu defini. Ora, como nós sabemos que ainda hoje 70% da energia que é usada no mundo passa pela via da combustão, nós só poderemos resolver o problema do aquecimento global se nós pudermos, de alguma maneira, influenciar. Com certeza que a eletricidade que está ali no meio é uma forma muito brilhante de energia para ser utilizada pelos cidadãos. Mas há muitas formas, como este esquema pretende, pretende significar, é que há muitas formas de chegar à eletricidade para que a eletricidade desempenhe os seus serviços. E é neste quadro de diversidade também aqui, poderíamos, em paralelo com a biodiversidade, poderíamos falar aqui da energiediversidade, e existem expectativas em relação ao futuro. Este é um cenário da Comissão para as Alterações Climáticas da Alemanha, que faz crer que no fim deste século nós possamos ter 70% da eletricidade, 70% da energia,
produzida ou disponibilizada pelo Sol, dominantemente pelo fotovoltaico. Ora, a energia não é um ciclo fechado como o da água, não é um ciclo fechado como o do carbono, mas a energia funciona num ciclo aberto, porque nós recebemos da Terra um fluxo energético e esse fluxo energético é no mesmo instante devolvido à estratosfera. Claro que o que vem ordenado, vem qualificado, é um pouco como a água potável, para aquecer e para poder ser convertido em eletricidade, em calor, etc. Quando regressa é um infravermelho de elevado comprimento de onda, portanto é desqualificado, é uma espécie de esgoto energético. Que é, outra vez, voltamos ao exemplo do lavar das mãos, é a mesma água que entra no ciclo, a água antes de cair nas mãos é água potável, quando passa às mãos é esgoto. Fazendo um bocadinho assim, se aproximando-me do fim, o que eu diria é que eu preocupo-me com a sustentabilidade ambiental na lógica do contributo de cada componente para este problema, que é um problema que ameaça, que está pendente sobre as nossas cabeças. E, portanto, há aqui uma responsabilidade, como tem havido uma responsabilidade em relação à água, como tem havido uma responsabilidade em relação à biodiversidade, como tem havido uma responsabilidade em relação aos mares, onde se continuam a lavar autotanques por tudo quanto é sítio, onde se continuam a fazer depósitos de resíduos extraordinários. Com uma diferença, é que grande parte dessas ações, o Valdez, que foi contra as rochas na costa pacífica do Canadá, ou outras coisas desse género, tem um impacto local, forte, pesado, mas local. Esta questão do CO2 de origem antropogénica tem um impacto global e é desta sustentabilidade que eu estou a falar. Como é que eu agora respondo a este problema da sustentabilidade? E como é que este problema se relaciona com a questão social? É aqui que eu tenho dificuldade. Eu não consigo ver uma relação com a questão social na medida em que eu não dei já o exemplo há bocado dos 2.500 milhões de pessoas dos 1.500 milhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade, mas eu não vejo muito bem como é que esta relação entre o social, nós vimos que houve sociedades que desapareceram, os caldeus, os egípcios, não sei mesmo se daqui a 100 anos os chineses não nos vão chamar etruscos, não é? Portanto, há aqui questões de natureza do social que, para mim, são relevantes no acesso aos recursos. Há outras questões mais de natureza filosófica que eu tenho um pouco de dificuldade em associar à sustentabilidade. E como também fui já...